nesta manhã. Nessa manhã eu quero meditar com vocês na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. No versículo 7, já depois de Paulo ter listado aqui um rol de dons do Espírito, ele diz aqui, no versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amados, pela graça e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos colocado para ministrar e também para ensinar. Agora, para ensinar, para ser mestre, nós temos alguns segredos que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, tem nos revelado. Eu quero passar para você que está nos ouvindo nesta manhã. Talvez você deseja ser um mestre, talvez você esteja se preparando para ser um mestre. Existem alguns segredos que você tem que atentar para eles. Primeiro segredo de um mestre por excelência: fale primeiro aos que não sabem nada. Comece a sua aula, comece a sua ministração, comece a sua pregação da palavra, como se todas as pessoas que estivessem ali não soubessem nada, não tivessem nenhum conhecimento. Preocupe-se com aquela pessoa que realmente está ali naquela reunião e que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que ainda não conhece a sua doutrina, que ainda não conhece os seus mandamentos. Então foque-se nisso. O seu primeiro pensamento é alcançar aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não ouviu. O apóstolo Paulo disse para os Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como um leite, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, Paulo leva a palavra aos Coríntios de uma maneira bem simples, como se fosse um leite que amamenta a criança recém-nascida, porque sabia que os coríntios não conheciam nada a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se você, diante de uma classe, diante de um público, diante de uma congregação, você deve pensar naqueles que não conhecem e expor a palavra de uma maneira simples, de forma que todos possam entender. Você deve ser objetivo, claro, nas palavras que você está falando. Falar de salvação de uma maneira bem clara, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem objetiva. Expor, falar da pessoa de Jesus Cristo de maneira com que a pessoa entenda. Não se preocupe em primeira mão de apresentar algo fantasioso, algo mirabolante, algo muito bonito, muito bem elaborado, porque às vezes as pessoas que estão ali não vão entender. Então o primeiro segredo do mestre é esse: é levar a palavra como se ela fosse um leite para crianças recém-nascidas. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e o versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O crescimento virá, e mensagens mais elaboradas serão necessárias, mas à primeira mão, fale para aqueles que não sabem nada. Mas não fique intimidado. Nosso segundo segredo: não fique intimidado diante dos que sabem mais do que você. Não se preocupe se na sala, na classe, na igreja, no público que você está, para o qual você está falando, existam pessoas que às vezes sabem mais do que você. Eu canso de ver pessoas se colocarem diante de público
e às vezes até se rebaixarem porque tem ali alguém que sabe mais do que ela. Então não se preocupa, seja humilde, aprenda, deixe que essas pessoas que sabem mais expressem e falem daquilo que elas sabem. Nós vemos uma história contada pelo apóstolo João sobre Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel. Portanto, quando ele soube que havia alguém que sabia mais do que ele foi até aquela pessoa para receber instruções. E esse mestre por excelência, Nicodemos, foi até o mestre dos mestres para receber instrução. E o mestre disse para ele: tu és mestre em Israel. Jesus Cristo é o mestre dos mestres. E Nicodemos foi reconhecido por ele como um mestre. E Jesus então passa a ensinar Nicodemos. Se Nicodemos não se humilha, não aceita receber a instrução, jamais ele saberia sobre as regras para se habitar no reino de Deus, que é nascer de novo. Mas não nascer do ventre da mãe, mas nascer do Espírito, ser uma nova criatura, arrepender-se e mudar a sua opinião em relação às coisas do mundo. Então Nicodemos recebe instrução. Seja como Nicodemos, procure alguém que sabe mais do que você. Saiba ouvir, saiba receber conselhos. O sábio ouve os conselhos. Moisés era um homem estudado, era um filósofo, ficou 40 anos no Egito estudando toda a filosofia de todo mundo, mas quando ele está no deserto, ele recebe a visita do seu sogro, e o sogro dele, Jetro, lhe dá ali instruções. Ele diz aqui no versículo 19 do capítulo 18 do livro de Êxodo: ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. Jetro sai de sua casa e vai até onde Moisés estava. Quando vê que Moisés está se afadigando com a tarefa de cuidar, de aconselhar as pessoas, Jetro então resolve dar um conselho para Moisés. Moisés humildemente recebe aquele conselho, ouve o conselho e coloca ele em prática. Então seja como Moisés, seja como Nicodemos, seja humilde, ouça o conselho das pessoas. E quando você não souber de todo a matéria que você está talvez ministrando ou pregando, não se preocupe. Se alguém souber mais do que você e quiser falar, deixe falar. A palavra de Deus diz em 17 e 18 de Provérbios que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por entendido. Até um tolo, quando fica quieto, ele parece sábio, porque você presta atenção nas palavras da sabedoria e é claro que você vai também tornar-se um sábio, porque você estará aprendendo cada vez mais. Agora não se acomode, aprofunde-se também em assuntos que você não conhece. Entre em detalhes, procure conhecer mais. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Então, Paulo aqui, ou seja lá quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, acredito eu que foi o apóstolo Paulo, mas ele dá um conselho aqui: deixe os rudimentos, deixe as coisas elementares, deixe as coisas mais simples e se aprofunde, conheça mais, deixe o leite. No versículo 13 do capítulo 5 ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Menino se alimenta de leite. Então você procure um alimento mais sólido, procure conhecer mais, procure se aprofundar mais, lendo a palavra, lendo a Bíblia constantemente e lendo também livros de outros sábios. Então você estará apto para estar entre os sábios e não somente ouvir, mas poder falar também diante deles. Agora, um terceiro segredo, que nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados para aqueles que acham que sabem tudo. Esses são os piores de todos, é o pior público.
Porque tem muita gente que acha que sabe tudo. E você deve estar preparado para eles, porque muitas vezes o que acha que sabe quer expor o mestre, quer expor o pregador, quer expor o pastor ou o ministro ao ridículo. Então você deve estar preparado, assim como Jesus estava preparado, para aqueles que vinham tentando experimentá-lo. E uma vez aconteceu o fato, você conhece muito bem, lá em Mateus 22, os fariseus chegaram ali para Jesus e perguntaram: dize-nos, pois que te parece? É lícito para pagar o tributo a César ou não? O que Jesus respondeu para ele? O que você responderia? Se alguém chegar para você e disser, é justo pagar tantos impostos? Jesus simplesmente falou, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz, por que me experimentais, hipócritas? Aquele que acha que sabe todas as coisas, simplesmente não é nada menos do que hipócrita, porque ele quer ali apresentar um conhecimento que nem ele mesmo está conseguindo dominar. Então Jesus teve a resposta certa, na hora certa para essas pessoas, dizendo para eles, de quem é esta efígie, ou de quem é esse relevo, essa epígrafe aqui nessa moeda, de quem é essa foto aqui nessa moeda? De quem é essa gravação nessa moeda? É de César. Então deem a César o que é de César e deem a Deus aquilo que é de Deus. Jesus estava preparado para os que achavam que sabiam de tudo. Você também deve se preparar. E a sabedoria da palavra nada mais é do que o manual para que nós possamos estar preparados. A sabedoria que a palavra nos dá é suficiente para nós respondermos a qualquer resposta ou qualquer pergunta capciosa que as pessoas às vezes nos fazem. Então se prepare, cresça, tome o leite, mas tome também um caldo mais grosso. Tome um caldo de mocotó, leia a palavra de Deus pelo menos uma vez por ano, procure conhecer, procure estudar mais a fundo. E para isso nós oferecemos o curso aqui para você, tão fácil, tão simples, mas esteja preparado. Esses são os segredos do mestre por excelência. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, aqueles que ministram bem, aqueles que administram bem, eles são dignos de dupla honra, principalmente aqueles que estão se afadigando com a pregação da palavra de Deus. Então esteja preparado, porque Deus irá te honrar se você dominar os segredos do Mestre por excelência. Espírito Santo de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia, e que o teu Espírito Santo esteja nos ajudando a renovar a nossa mente cada dia, e que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai querido, todos os ministros da nossa cidade, todos os ministros que estão nos ouvindo, todos os irmãos que querem também pregar a tua palavra. Dê-lhe sabedoria, dê-lhe audácia, dê-lhe coragem para falar da tua palavra com excelência, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com vocês, proclamando o Evangelho do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.